E vamos, então, para o nosso básico do Espiritismo. No básico do Espiritismo de hoje, nós temos vícios do passado. A gente se pergunta muito isso, o que é do passado, o que é do presente. Mas antes, tem o clickbait aqui, a gente vai desfazer vícios comportamentais que podem ser associados ao nosso passado. O que é de agora, o que vem do passado. Antes da gente trabalhar, é importante que saibamos que nem tudo vem do passado. O passado ele explica algumas coisas, algumas outras ele não explica, e outras simplesmente neste momento não há explicação. São coisas que serão explicadas quando tivermos condições de entender. Assim sendo, a gente não pode botar toda a culpa, toda a responsabilidade, toda a centelha, todo o start, todo o início no passado. Algumas coisas a gente desenvolve nessa vida, por mais que sejam comportamentos que a gente vai olhar e vai dizer, nossa, parece um rei. Ah, deve ter sido rei no passado. Não. Algumas coisas eu posso sim desenvolver agora, inclusive coisas que se assemelham ao passado do planeta. Ou seja, eu estou mais atrasado do que se pensa, e por outro lado eu estou em evolução. Então eu tive a oportunidade de exercer a soberba e eu nunca tinha exercido. Então veio aquela provocação para eu exercer a soberba, eu exerço 1, 2, 3, 4. Daqui a pouco eu sou tomado pela soberba, só para dar um dos muitos exemplos. E a partir daquele momento eu passo, então, a ter, se não mudar, muitas reencarnações para me livrar dos abraços da soberba. Então, na realidade, eu ia falar verdade, pensei realidade, na realidade, eu comecei a desenvolver isso agora. Mas o comportamento, como ele é antigo, pode ser mal associado ao passado. Como o espírito tem muitas reencarnações, eu posso sim pensar que isso veio de uma outra época. Só que não, porque o espírito tem sim muitas reencarnações, mas a Terra é um planeta que recebe um misto de espíritos, sobretudo agora no momento de estarmos chegando à regeneração, aí mesmo é que a mescla é grande. Então eu vou ter aqui espírito primitivo, eu vou ter aqui espíritos mais elevados para poder justamente fazer a sopa de letrinhas e alimentar a nós todos. Assim sendo, a gente pegou algumas poucas lâminas, né? Mania de grandeza. Antes da gente pensar no espiritismo, a gente tem que pensar também na psicologia, né? Que mania de grandeza para a psicologia também é chamado de megalomaníaco. É aquele que sofre de um transtorno de personalidade, com delírios de poder e onipotência, fantasiando situações onde ele é exageradamente reverenciado. Todas as vezes que a gente pensa em psicologia, a gente pensa em graus, em níveis. Então vai ter gente que tem muita mania de grandeza, vai ter gente que tem pouca mania de grandeza. Fato é, muitos de nós teremos mania de grandeza. Aí entra aí um pouco da psicopatia, lembrando que, ao contrário do que os números anteriores falavam, hoje nós temos números atuais dizendo que somente 30% dos psicopatas são diagnosticados, né? Somente 30% dos psicopatas são realmente vistos como psicopata, dado os muitos níveis de psicopatia que existem. Então, é psicopata para o espiritismo é aquele resistente para receber o amor. Então, a gente tem isso em muito grau, tem isso em pouco grau. Como o psicopata, por padrão, é uma pessoa inteligente, ele acaba manipulando para não
receber o amor. Em alguns casos, ele já sofreu de amor, então ele decide, dali para adiante, não mais ceder ao amor. Então, ele usa a inteligência para manipular as pessoas e não ceder ao amor. Um outro caso interessante de grandeza é o narcisista, que também o Espiritismo o vê como uma pessoa carente, e o Espiritismo ainda traz muito mais dados do narcisista do que a ciência, né? Então, narcisista é aquele muito centrado em si, só que existem níveis e tipos de narcisistas que a gente nem mesmo reconhece como narcisista, como é, por exemplo, aquela mãe que quer centralizar tudo e tudo passa por ela. Então, quando um filho passa para o vestibular, na cabeça dela é ela que tem que ser parabenizada, porque foi ela quem levou o filho a passar pelo vestibular. Foi ela que possibilitou que o filho passasse para o vestibular. Ainda seguindo o exemplo da mãe, se você elogia o marido, por exemplo, o Dia dos Pais, ela diz que ela tem que receber os parabéns também, porque ele é muito pai, porque se o pai é um pai presente, ele trabalhava, ele ficava ausente, ele isso, ele aquilo. Então, ela merece os parabéns no lugar dele. Quando o filho se forma, ela simplesmente quer todos os louros para ela, porque o filho só se formou porque houve a participação dela. Então, além dela ser uma pessoa possessiva, nesse caso, ela também é uma pessoa que ela é egocentrada, é tudo nela. Então, quando eu tenho essa mania de grandeza, eu preciso lembrar que lá atrás eu precisava desses jogos psicológicos para manter todos sob o meu controle. Por isso, pode sim ser uma questão de vidas passadas, mas se eu vou para a psicologia, isso pode ter sido um distúrbio gerado no decorrer da vida. Talvez um defeito de fabricação. Quem fabricou? Deus. Deus erra? Não. Por isso que a gente precisa pensar muito bem essas questões. Aí a gente tem a soberba, né? Que é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas, levando a manifestação ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos ou variáveis reais. As manifestações soberbas podem ser individuais ou grupais. Lá no passado, eu precisava vender o que eu não era para ascender as castas mais nobres. Então, eu me apegava a isso. Eu trabalhava muito isso em mim para poder seguir, porque o rei tinha os seus séculos, que tinham os seus séculos, que tinham os seus séculos, que tinham os seus séculos, que têm os seus séculos. Não é raro você encontrar pessoas da camada mais básica da sociedade tendo séculos, tendo servidores, porque ela tem ali a soberba dela achar que ela é muito mais do que ela é. E isso independe de classe. Eu costumo ser uma pessoa assim. Então, se eu costumo ser uma pessoa assim, eu vou ser assim em qualquer situação. Eu preciso me trabalhar, eu preciso me levar ao entendimento de que aquilo ali não é bom, aquilo está me tirando o foco da realidade e que a arrogância é uma coisa muito, muito, muito ruim para o próprio ser humano, porque a arrogância ela acaba gerando um escudo no qual você, de fato, não se conecta com o outro. E aí é um problemão. A gente também traz um item interessantíssimo, porque a gente foi buscar fofoca, né? E a gente não pode esquecer que fofoca já foi um meio também de sobrevivência. Então, para me manter naquela situação, naquele bom emprego, naquele bom engajamento, naquela boa situação, naquela boa condição, eu começava
a fazer leve trás, que nem sempre é jogar um contra o outro. Algumas vezes a fofoca é manipular ambos, né? Então eu quero que A fique aqui, B fique aqui, então eu começo a criar situações em que eles não fiquem. Eu não quero que A troque com B, então eu crio situações jogando um com o outro. Fofoca ou mexerico consiste não somente no ato de fazer afirmações não baseadas em fatos concretos, especulando em relação à vida alheia, mas também em divulgar fatos da vida de outras pessoas sem o consentimento das mesmas, independente da intenção de difamação ou de um simples comentário sem fins malignos. Infelizmente, o fato é que todo comentário descabido, fora de hora, desproporcional, vai gerar fins malignos. Esses comentários, eles vão rodar e uma hora eles vão achar a pessoa que foi alvo desses comentários. Então, a fofoca, por mais que hoje a gente lute muito contra ela, ela vem muito lá de trás. Então, o espírito pode ter trazido esse jogo político para, então, se manter ali na crista da onda. Porém, a fofoca é algo complicado. Aí a gente tem julgar pela aparência ou julgar pelas aparências, e a gente traz aí uma passagem bíblica, não precisa nem aumentar, que é João, capítulo 7, versículo 24, em que já na Bíblia ele diz: não julgueis pela aparência, mas julgais segundo o reto juízo. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Se você perguntar diretamente para as pessoas se julgam os outros pela aparência, provavelmente a resposta será negativa. Mas será que todos serão sinceros? A vestimenta é uma forma de comunicação não verbal. Através das roupas e ornamentos, inclusive as tatuagens, podemos expressar o que sentimos. E aí lá vai o outro, segundo a sua visão, porque o ruim do julgamento é que, primeiro, a gente desde pequeno é educado para julgar, para condenar. Então, dificilmente a gente julga para absolver. A gente normalmente julga buscando pontos para negativar a pessoa. Então, quando a pessoa chega com uma roupa muito simplesinha, uma roupa muito humilde, aí a tendência sou eu julgar pela aparência. E o inverso disso acontece. Quando a pessoa chega com um nível de títulos muito grande, apresenta uma condição que é visivelmente, condição social, que é visivelmente superior ao outro, o outro aceita isso, mas ele conclui todo e qualquer comentário com: e olha, menina, é uma pessoa super simples, viu? Imagina que se eu, com 1/3 do que ele tem, eu viajaria, eu gastaria, eu frequentaria. Não, mas ele é na dele, ele é tranquilo. Imagina, outro dia falou para mim, animado, você acredita que passou por um conjunto de lojas menos favorecidas, não, lojas populares. Passou por um conjunto de lojas populares e comprou 3 camisas a R$10. Menino, uma camisa minha não custa menos que R$150. Ele comprou 10. Inclusive, essa que ele está usando é uma. Olha que coisa horrível. É esse o julgamento. É uma excelente pessoa. Um coração enorme. Mas é simples, né? É de uma simplicidade. Porque aquilo encanta, mas ao mesmo tempo que encanta, a pessoa não consegue aceitar aquilo e algumas pessoas tentam mudar. Imagina que essa pessoa que eu estou falando ganhou de presente uma camisa de R$150
da pessoa que não gostou por ela ter comprado uma camisa de R$10. A pessoa olhou a camisa de 150, olhou a de 10 e falou: ambas são bonitas, usarei ambas. Não, aquela festa do fulano, você podia vir com essa camisa que eu te dei. Oi. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso corrompe. Isso nos leva ao atraso de elevação. Isso é um drogue. Drogue é uma âncora que você joga, uma âncora de superfície, e ela serve para atrasar a embarcação. Isso é um drogue, ele atrasa o seu desenvolvimento. Você vai andar, mas vai andar bem menos. Então a gente precisa desenvolver aqui a capacidade de aceitar o outro como o outro é. E aí a gente tem um ponto que também pode vir de vida passada, né? Lembrando aqui, ainda tinha mais uma coisa para falar, desculpa. Lembrando que o julgar por aparência no passado era muito importante, porque as pessoas se vestiam com pompa e circunstâncias. A pessoa se vestia com garbo. Imagine o senhor, imagine a senhora, que entre 1920 e 1950, mais ou menos, ia se trabalhar de terno e gravata, independente de quanto você ganhasse, você tinha que se virar para ter terno e gravata, porque se trabalhava de terno e gravata, independente da posição. O termo amanhã, como falava-se no domingo, amanhã é dia de branco, muita gente confunde isso com racismo. A gente não pode esquecer que a classe operária trabalhava de branco, então amanhã é dia de usar branco. Vai se reduzindo para facilitar a língua viva, amanhã é dia de branco. Então, naquela época, a aparência era tudo. Eu estou falando muito antes de 1920. E um outro ponto que pode ser também de outra vida é ser interesseiro, né? A possibilidade de mudar a própria história com um suposto menor esforço. Só que não, porque quando a gente vê o interesseiro agindo, pelo menos a gente olha e diz: olha, quanto esforço para ser querido, para estar na crista da onda, para... eu primeiro pensei em babar, depois eu pensei em puxar para bajular as pessoas. Para bajular, porque é um suposto menor esforço, só que não dá um esforço danado, né? Uma pessoa interesseira nunca vai se apresentar como tal, ao contrário. Geralmente irão justificar seu interesse nas posses alheias com uma atitude de cuidado e preocupação. Em alguns casos, tais pessoas se aproximam de alguém, se aproximam de quem possui algo, seja material ou influência, visando sua ascensão. E nada mais. E nada mais. Tivemos há pouco tempo um filho que queria interditar um pai são, o pai estava 100% são, porque o pai resolveu que, como tinha já passado o que podia passar para o filho, passado o que podia passar para os seus, o que ficou com ele resolveu vender para então curtir a vida, para começar a viajar. Ia viver da aposentadoria, ia viver viajando, e o filho interditou sob a desculpa verdadeira e talvez absurda de que o pai estava querendo vender a herança dele, porque ele tinha direito àquilo, era dele por direito. Herança, ser por direito, e é verdade. Pensando aqui, é verdade. O herdeiro, ele tem direito a todos os bens deixado pelo falecido. O pai estava vivo, o pai estava são, e ele não queria que o pai vendesse. Isso é uma mostra de interesseiro. Outro interesseiro interessantíssimo, aqui eu usei
o nome de casamento arranjado para ficar mais fácil, mas aqui é casamento por qualquer motivo outro que não seja por amor. Né? O casamento arranjado, já que eu botei ali, é um casamento em que a iniciativa de selar a união não parte dos noivos, e sim de seus pais ou outra pessoa responsável por tal feito. Na maioria das vezes, faz-se uso de um profissional, o casamenteiro, para encontrar um parceiro ideal, uma parceira ideal. Na Índia, ainda se promove casamento arranjado. E talvez você esteja dizendo, cruzes, que há prazo de vida. Pois é, no mundo ainda se faz casamento arranjado, se eu pensar que casamento arranjado é todo e qualquer casamento por qualquer motivo outro que não seja amor. Que não seja amor. Não é amor que está motivando o casamento? É um casamento arranjado. Isso vem lá de trás, nos acompanha até hoje, e muita gente vê isso como uma possibilidade de mudança de vida. Inclusive, outro dia, eu vi numa rede social 2 casos, né, um react de uma moça dizendo que o moço tinha que colocar aliança no dedo dela, e o moço do react, que não era o noivo, dizendo que, puxa vida, é engraçado. As pessoas vão curtir a vida adoidado, e depois, uns vão curtir a vida adoidado, outros trabalham feito um louco, passam privações, passam por muitas coisas, e o que curtiu a vida adoidado quer que aquele que passou por privações, que economizou, que administrou, ceda o que tem para eles, e ceda o que tem para eles através de um relacionamento, seja relacionamento paternal, você tem cara de ser meu pai, olha, você a partir de hoje é meu pai, me adota, me adota, me adota. Você é meu marido, a partir de hoje você é meu marido, e tudo que você tem é nosso. Tudo bem? Tudo bem, se houver amor. Tudo bem? Tudo bem, se houver consciência desse uso. Mas é preciso tomar muito cuidado para não meter a mão no bolso do outro. Porque o casamento arranjado, ele é o casamento mais caro que podemos ver tanto no passado quanto na atualidade. No passado ainda, o pai que negociava para sua filha era um real fiscalizador. Hoje, já não há mais fiscalização, sobretudo porque as partes negociam entre si diretamente, fora a Índia. Diretamente. Então, a mulher olha e diz, olha, eu vou te dar meia dúzia de filhos, eu vou cuidar da tua vida, eu vou te tratar bem, em troca você me dá suporte, suporte afetivo, suporte financeiro, enfim, você me dá aí o suporte. Inclusive, existe um casamento arranjado que nem envolve dinheiro, porque nem tudo é dinheiro. Existe casamento arranjado na possibilidade do suporte emocional. Um totalmente desequilibrado, vê no outro um equilíbrio maravilhoso e se junta para que o equilibrado segure a vibe do desequilibrado. Isso é muito complicado. É tão complicado que, por fim, a gente traz a necessidade de melhora constante, melhora contínua. E a gente foi lá no site da Veja e pegou só um título que estava lá, né? Procura por livros de autoajuda cresce 51% até agosto. Levantamento do Clube de Autores apontou que leitores estão mais ligados ao chamado autocuidado. Estamos a caminho, estamos melhorando, e 51% de aumento na procura mostra que tem muita gente querendo se melhorar. Tem muita gente querendo deixar esses vícios comportamentais para trás e seguir
numa nova história. Isso é muito bom, a gente agradece, porque nós também ainda somos imperfeitos e nós também estamos procurando o caminho da melhora. Nos auxiliou até aqui e agradecemos o Pentateuco de Kardec, o próprio canal Espiritismo Motivacional. Temos lá os nossos estudos no YouTube, sempre segunda, quarta e sexta. Vale muito você comparecer. Se puder, deixa uma boa noite lá para mim. Se não puder, deixa um comentário. A gente vai agradecer e vai ficar muito, muito, muito feliz. Pegamos uma outra coisa da internet, mas não citamos fontes porque fizemos uma leitura breve e trouxemos dentro da nossa interpretação. Uma outra chamada da Wikipedia, uma outra chamada de revistas, e foi só a chamada. A gente alterou os textos, por isso achamos que seria injusto divulgar. Vícios do passado foi o nosso básico do Espiritismo.